Hum. Saudações pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez à Guga do Academia de Duelos. Fico muito feliz de ver vocês aqui mais uma vez, porque hoje o papo é um pouco interessante. A gente vai estar falando de design também em uma carta que acabou de ser banida, acabou entre algumas aspas, do Yu-Gi-Oh! Hoje vamos falar do Union Carrier. Não se esqueçam de conferir as redes sociais aqui do canal. Confiram na descrição. Para começo de conversa, a lista saiu no dia 12 de março. Eu estou gravando aí basicamente um mês depois. E eu quero discutir por que o Union Carrier foi banido, quais são os erros de design dele e qual a ideia geral da carta. Primeiramente, vamos ler o que a carta faz. Union Carrier é um monstro Link 2 de atributo luz, com a seta para direita e para baixo, que requer 2 monstros que sejam do mesmo tipo ou do mesmo atributo, e é um monstro do tipo máquina, com 1000 de ataque. Não pode ser usado como material Link no turno que é invocado. Você pode dar alvo em um monstro virado com a face para cima que você controla, equipe um monstro nele, da sua mão ou deck, com o mesmo atributo ou tipo original a ele. O monstro equipado ganha 1000 de ataque. Se você equipou do deck, você não pode invocar por invocações especiais monstros com o mesmo nome da carta que foi equipada, pelo resto do turno. Isso só pode ser feito uma vez por turno. Bom, primeiramente, Union Carrier ele foi feito para ser um suporte para os monstros União. O que são monstros União? São monstros que eles têm um tipo especial e que eles podem, uma vez com a face para cima no campo, se equipar a outro monstro e conferem algum efeito adicional a ele, ou um modificador de ataque, ou alguma coisa do gênero. Ele também foi feito para suportar monstros que não são necessariamente Union, mas que querem ser equipados a algum monstro. Além disso, ele é membro do arquétipo A2Z, que é composto dos seguintes arquétipos. Vamos à lista. VWXYZ Dragão Catapulta Canhão, Dragão Armado, ABC Dragão Banimento e os Ojamas. Então, por conta desse efeito, que é um efeito de se equipar, ele acabou sendo usado em diversos decks. Fosse para você equipar ele e utilizar o efeito do monstro equipado, ou para você equipar alguma carta que tem algum efeito que é ativado quando ela é enviada para o cemitério, ou para você equipar uma carta que você queira que vá para o cemitério, uma espécie de Foolish, com etapas extras. Agora, quais foram os problemas? O principal problema dessa carta é você poder pegar qualquer coisa do seu deck, sem haver uma restrição do monstro ser um monstro união, ou dele ser um monstro que já tem algum efeito de se equipar naturalmente. Então temos aqui alguns exemplos. No Drayton, ele era usado para equipar o Down Knight e conseguir uma Foolish adicional, porque você equipava o Down Knight no próprio Union Carrier, ele ficava com 2000 de ataque e aí você conseguia usar ele para fazer um ritual dos Drayton e prosseguir com as suas jogadas. Em decks de bestalada, ele era combinado com o Simorgh, Bird of Sovereignty, Mistweir Apex Avian e Mist Valley Thunderbird. Isso resultava em um campo com negates infinitos. No Dragon Link, ele era usado para fazer um lock de Astra Deck usando o Dragon Buster Destruction Sword. No Adamantipator, ele era usado para equipar o Block Dragon e, para quando ele fosse mandado para o cemitério, conseguir 3 buscas aí e uma forma fácil de garantir mais materiais para invocações Link. E qualquer outro tipo de coisa que variasse em alguma coisa nessa mesma lógica que os outros exemplos trouxeram. Por conta disso que a gente acabou de falar, o Union Carrier acabou pagando pato e acabou sendo banido, deixando aí na mão os decks que ele era supostamente para fazer parte.
A ABC ficou extremamente triste e outros decks União perderam uma ferramenta muito interessante para eles. Essa falta de restrição foi um problema. Embora, muito importante de se ressaltar, o Union Carrier, assim como alguns outros monstros Links recentes, traz com ele a restrição de não poder ser usado como matéria Link no turno que é invocado. Isso é muito importante, principalmente quando a gente está vindo aí de alguns formatos onde Scapegoat estava a 3 e devido a como funciona a mecânica Link de você poder usar um monstro Link para fazer um outro monstro Link, você fazia o que era chamado de Link Climbing, usando o monstro como uma espécie de escadinha para chegar a um monstro Link maior. Então, alguns monstros que davam muita vantagem passaram a ter essa restrição. Alguns não podem de forma alguma ser usados como matéria Link, outros só não podem ser usados no turno que são invocados. Então essa restrição aí já é um avanço na mecânica Link, na forma como o design dos monstros Link está funcionando. Agora, a falta de restrição é o que ferrou essa carta. Então, como é que a gente poderia consertar ela? Bom, vamos pensar em algumas erratas que poderiam acontecer para livrar ela, porque a Konami gosta de fazer erratas. E a gente tem alguns caminhos que a gente pode seguir. O primeiro deles é você mexer nos materiais que você pode usar. Primeiro que já é bem restrito, né? Se você for parar para ver, ele tem 2 restrições, mas você só precisa atender uma delas. Então eu acho pouco atrativo você simplesmente colocar uma restrição adicional a isso. Talvez se ao invés de ser monstro do mesmo tipo ou atributo, você pudesse mudar para mesmo tipo e atributo. Não acho que isso ia resolver. Algumas coisas iam continuar iguais. O Dragon Link ia conseguir continuar fazendo a mesma coisa, então acho que não resolve. Então você poderia colocar os materiais serem obrigatoriamente monstros União. Esse eu acho que resolve bem mais. Mas restringe a apenas decks União. Então nem os decks que querem que alguma coisa seja equipada vão conseguir fazer isso. O que é um pouco triste, mas pode ser uma solução. O segundo caminho é você mexer no segundo efeito, que é o de equipar o monstro. E você pode fazer isso de 2 abordagens diferentes. A primeira é você restringir ele a monstros União e monstros que possam ser equipados. Qual a vantagem nisso? Você não restringe ele apenas a decks de União, mas a desvantagem é que algumas cartas que não são União e que são responsáveis por algumas das coisas que são o problema do Union Carrier vão poder ser usadas se for feito assim o efeito. Então você poderia continuar equipando o Dragon Buster Destruction Sword e continuar impedindo seu oponente de usar o Extra Deck. Então, mais uma vez, a gente se restringe a limitar a monstros União. E aí, ele passaria a servir a apenas decks União e perderia todas as utilidades adicionais que ele tem. Então ele não poderia ser usado em Dragonite, não poderia ser usado em Dragon Link, não poderia ser utilizado em Drayton, porque ele perderia essa questão de equipar qualquer coisa, porque ele perderia essa questão de equipar monstros que podem ser equipados. E no caso do Dragonite, eles têm um monstro que gosta de fazer isso, que se invoca toda vez que está equipado. A mesma coisa para o monstro do Buster Blader pararia de funcionar. Então cada um tem o seu ponto. A questão é que se restringir ele de alguma forma a apenas monstros União, futuros arquétipos de monstros União vão ter acesso a ele, e os arquétipos atuais são bem poucos, convém falar. Basicamente aí apenas o deck do ABC é realmente um deck de União, então ele se beneficiaria. Então fica aí essa questão. É muito triste você ver uma carta que foi desenvolvida para dar o suporte para uma mecânica tão legal e única quanto os monstros União ser banida não por causa do que as coisas que ela deveria suportar,
mas sim por alguma outra coisa, que foi o que aconteceu. Fica aí a tristeza, vamos torcer aí para a Konami lançar alguma outra carta que realize uma função parecida para decks União poderem existir, não só para o deck atual, o ABC, como também para designs futuros de novos decks União. A cara que fica é que essa carta não foi testada o suficiente, sabe? Essa é a impressão que eu tenho. Então é isso, gente. Encerramos por aqui. Deixa aí no comentário o que vocês acham do Union Carrier. Vocês acham que ele era injusto? Ou vocês acham que o problema era as cartas que ele podia equipar? Deixa aqui nos comentários abaixo a sua opinião. E se você tiver alguma sugestão para poder tirar ele da lista, seja em errata deles ou na lista em si, por exemplo, tirar as cartas que tem a interação problemática com ele, deixa aqui na lista a sua ideia. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Valeu, falou e fui. I'm back, bitches!